Vamos falar sobre, de novo, do Vasco, agora sobre é até um assunto que eu quis fazer um vídeo separado do caso Breno, que ontem ganhou na Justiça do Trabalho uma indenização de 6 milhões de reais por atraso do salário e seguro obrigatório que o Vasco não honrou. Ainda esse valor pode ser aumentado, já que a defesa do ex-atleta de 33 anos, ex-atleta do Vasco, parece que ele ainda está na ativa, mas eles ainda vão recorrer para cobrar FGTS, estabilidade provisória, férias, multas, que pode chegar até 8 milhões. Vamos falar. Aí é o que me faz ainda mais ser a favor da SAF. Desculpa quem é contra, mas vamos falar isso já. Fala, galera do Vascão, mais um vídeo falando de Vasco. Agora uma situação peculiar, é uma situação que, graças a Deus, ficou parte do passado, mas ainda atormenta o clube. O Vasco foi acionado na Justiça desde 2021, já que o Vasco rompeu unilateralmente o contrato com o Breno. Na verdade, acabou, o Vasco não renovou. Só que como o Breno estava contundido, tem uma lei que protege um atleta quando está lesionado. O clube tinha que renovar para ele se tratar lá enquanto ele estivesse machucado. Tudo bem. Ele acionou a Justiça, estava cobrando inicialmente 13 milhões de reais, e agora, nessa última sexta-feira, foi julgado, batendo martelo, e a Justiça reconheceu um atraso de 4 meses de salário, e o seguro obrigatório que o Vasco não pagou, somou nisso tudo 6 milhões de reais, que vai direto para aquelas ações centralizadas que o Vasco deposita todo mês para pagar essas dívidas trabalhistas. Mas essa ação poderá ser aumentada, já que o advogado do jogador falou que vai recorrer para cobrar fundo de garantia atrasado, multas e demais direitos, que se conseguir sucesso, pode aumentar para 8 milhões de dívida. Bom, é por isso mesmo que eu fui a favor da SAF, que a gente vê na associação, na administração armadora, porque tinha que ser regime do Estatuto do Vasco, e o Estatuto do Vasco manda ser uma administração armadora. Não tinha, como falar, cuidado com o Vasco. Bom, o Breno ainda veio na gestão Alexandre Campelo. Aliás, foi todo na gestão Alexandre Campelo. E o que se viu foi, o jogador ficou mais no departamento médico do que em campo. E essa dívida absurda. Fulano X, Arnão Jardim, menino bonitinho, seja lá quem for, o apelido quem for, não vão resolver. O Vasco perigava virar um América por causa desse amadorismo que era a gestão do Vasco. Um colega, Eduardo Ferrari, que de vez em quando faz live com todo mundo, ele falou no canal dele, lembrou, tinha uma ação, lá no Vasco Connection. Ele falou de uma ação, ele falou conversando com o Edmundo. Edmundo falou, cara, eu já estive lá como atleta, conheço toda a gente da política do Vasco, inclusive o Arnão de Jardim, já foi advogado dele. Não pergunte por que desse apelido, não fui eu que coloquei, já estava lá. Pode perguntar, o ex-ministro foi expulso
um cara que tem gratidão eterna, o Otávio Gomes, que ele depois pode falar por que desse apelido, inclusive apoiou o Adão Dias, mas ele falou, conheço todo o pessoal do Vasco, ninguém vai resolver. Todos vão prometer uma maravilha e não vai cumprir. E, pelo jeito, tinha gente ganhando, gente gostando daquilo. Os rivais, beleza, eles são rivais mesmo. Para eles, infelizmente, a rivalidade não é todos bem. Não é a briga pelo primeiro lugar. É um reinando sozinho, os outros que estão. Aqui no Rio é assim. Lá em São Paulo é outra mentalidade, eles até se ajudam, querem vencer uns outros no campo. A rivalidade deveria ser apenas no campo. Mas tem gente que acha que uma briga desigual é legal. Não estou falando só nos bastidores do futebol, não, mas na comunicação também. Devia ter gente amando, por exemplo, o Flamengo reinando sozinho. Como teve gente achando um absurdo o Vasco e o Botafogo, brigando com a Ferg para receber cota de TV, igual do Flamengo. E você vê, ainda vai surgir nomes de outros atletas. Vai ter ex-atleta que a gente quer lembrar que passou pelo Vasco, passou desvido, para falar o quê? Esse cidadão jogou no Vasco. Mas a associação, o futebol gerido pela associação, estava assim. Nessa janela, a primeira janela com a SAF, que a gente tomou o Léo, que era titular no São Paulo, o Lerano, que era titular do Nacional. E tem nomes que estão sendo especulados, que eram os titulares dos seus clubes, dos seus atuais clubes. E no jeito que estava, a gente tinha que esperar o fim quase está acabando a janela, para pegar resto, sobra. Estava legal. Como que deve ter gente aplaudindo essa ação da Justiça do Breno. Eu não falo nem do jogador. O jogador estava machucado, mas contratou porque quis. Segundo a perícia feita, segundo constatou na perícia, o Vasco piorou a lesão dele. Outra coisa absurda da associação, não sei, não lembro quem era o treinador, mas no departamento médico do Vasco permitiram um jogador jogar, se está 100%, e pioraram o problema do jogador. Mas vai ter político, esse ano é ano eleitoral, vai ter político dizendo, eu vou destruir a SAF, eu vou destruir, vou romper com a 77, porque eu tenho uma ideia muito inteligente. Vai ser prometendo. O Salgado até olha meio desconfiado pra caramba comigo, deu as costas no jogo contra o Flamengo, no ano passado, que teve aquele jogo festivo, né? Não foi um treino aberto, na verdade. Só perguntei se ele estava confiante em enfrentar o maior rival, ele virou as costas sem responder. Porque eu acho que ele sabe, que eu considero que nenhum político do Vasco presta.
Aqui não tem político de estimação. Ah, Thiago, na política nacional você tem. Beleza, mas eu estou falando do Vasco. O Vasco, eu não vou falar, porque para não sujar o canal. Nenhum vai me provar. Até hoje não me provaram. Ao contrário. Tem gente que idolatra um povo, eu sei. Tem um partido político dentro. Aliás, o Vasco tem mais tem partido político do que na política nacional. Meia dúzia de coleguinhas. Vamos fazer um partido no Vasco? Vamos, assim. Mas esse partido que idolatra o pomo, não gosta do pominho. O Otávio até bota outro apelido, Príncipe Herdeiro. Mas mudaram de nome. Mas essas notícias porcas, vindo na época que a associação administrava o futebol do Vasco, não vai parar por aí. Que é um caminhão de jogadores processando o Vasco. Se não me engano, tem, na época que o Edmundo jogava, aliás, o Edmundo é um do Romário. Não lembro se tem alguém da época do Roberto Dinamite. Não, do Roberto Dinamite, presidente, tem. Não estou falando na época do Roberto Dinamite, jogador, tem jogador cobrando até hoje, eu acho que não tem. Mas, para não faltar a memória, de 2000 para cá, tem. Eu lembro até que quando o Juninho Pernambucano, hoje comentarista da Casa TV, mas quando ele era comentarista do Globo, ele comentava tanto na TV quanto na Rádio Globo. E ele, pela Rádio Globo, ele fez uma proposta, posso dizer, que se o Vasco não tinha na época, o CT ainda foi fazer depois o Centro de Treinamento Moacir Barbosa, mas na época não tinha. Se o Vasco, ele abria mão da dívida que o Vasco tinha com ele, para o Vasco fazer um CT. E a época era gerida pelo povo, não aceitaram. Porque eles preferiram, sei lá, porque na justiça do trabalho demora anos para vir uma sentença. Um cuidado maravilhoso com o clube, hein? Fãs de político do Vasco, não do Vasco, pode comentar, tá ficando à vontade. Eu sou Vasco, não sou fã de político do Vasco. Eu tinha até um grupo do Vasco que teve lá uma discussão sobre política, a última eleição entre Leve, Salgado, Júlio Brande, e quem que fosse. E um cidadão era fã do Leve, não sei se ainda mas falando, aqui é Leve. Falei, pô, cara, eu pensei que você fosse Vasco, não que você fosse Leve. Aí, mas eu não se surpreendo que daqui a pouco vai vir mais coisas tipo do Breno, envolvendo aí jogadores ganhando causa da justiça contra o Vasco. Da época da associação. Mas tem gente que estava maravilhoso. É isso, galera.
desculpem o desabafo. Aliás, peço desculpa também durante após jogo contra o Resende, na hora que o Maurício Barbeiro estava me respondendo, o celular sabe lá porque travou. Mas desculpem que foi justamente na hora que o Barbeiro estava me respondendo, mas depois pude pegar o que ele me respondeu. Bom, até amanhã com mais Vasco. Do jeito que a associação estava gerindo o Vasco, não dava. Quem fez a venda foi fulano, foi ciclano, Beltrano, não importa quem fez a venda, fez esse mecanismo, o Vasco virar SAF. Não me importa. Importa que do jeito que estava, não dava. Até mais.